Olá, estudantes! Essa videoaula de hoje ela apresenta as operações práticas e operacionais para nós organizarmos um layout de impressão no ArcGIS, utilizando a imagem de média resolução Landsat 8 de uma bacia hidrográfica e também fazermos um mapa de uso do solo em termos de composição do layout de impressão desse mapa de uso. Então, para iniciar no ArcGIS, eu já estou com a planta aberta, eu vou abrir ou habilitar o layout de impressão, nessa função aqui, na opção Layout View, e ele já projeta um preview na nossa folha. Então, inicialmente, nós habilitamos ou escolhemos a folha do layout pela opção Page and Print Setup. Nessa opção aqui, eu vou escolher uma folha A3, como a bacia ela é bastante grande, e vocês podem estar alterando a orientação entre retrato e a opção Landscape. Como a minha bacia ela é mais vertical, vamos ter a folha então em A3, posição retrato. Então aqui está a minha folha, e o próximo passo é eu fazer um reenquadramento da área de desenho do nosso layout. Então, para isso, a gente vai ter que observar algumas questões. O primeiro, ele envolve de nós respeitarmos as áreas de impressão. Então, aqui está o limite da margem da folha, e eu vou incluir ainda aqui à esquerda, ou ao redor do meu mapa, eu vou fazer a inclusão de uma grade de coordenadas. Então, por cima vai um título, e eu preciso pensar aonde eu vou incluir então, as informações do selo dessa planta, que inclui a escala gráfica, escala numérica, inclui legenda, norte, entre mais um conjunto de informações desse layout. Então, eu vou fazer um destaque, que eu vou deixar minha planta dessa forma aqui. Eu posso fechá-la um pouco mais aqui à esquerda. Eu vou deixar um espaço disponível aqui à direita para fazer, então, os demais elementos obrigatórios num layout. Eu vou tentar aumentar a escala em 1:300.000. Talvez eu possa aumentar um pouco mais essa escala para talvez 275.000. Desde que eu não corte nenhuma informação da bacia. Então, dando sequência às operações, a gente pode abrir e fechar essa planta, que ela não deforma atributos da escala. Deixa eu dar uma analisada em relação à dimensão. Está bem colocada, está bem enquadrada. Então, vocês fazem esse reposicionamento dessa forma. Se precisarem deslocar a imagem mais para cima ou mais para baixo, a gente faz isso utilizando então aqui o modo Pan, que ele movimenta dentro da nossa imagem. Então, a primeira coisa que eu vou incluir aqui vai ser um título para essa planta. Então, está aqui no alto a opção Inserir um título. Então, vou chamar então de Carta ou Imagem Landsat 8 RGB 654 da bacia hidrográfica do rio Guaporé. Copio o título, Ctrl C, OK. Ele vai cair em algum ponto no mapa. Sobre ele, propriedades. A gente cola ele aqui dentro. E na opção Change Symbol, nós precisamos fazer uma alteração em relação à dimensão da fonte, que no meu caso ela ficou muito grande. Então, na opção Change Symbol, a primeira vez demora um pouco para abrir esse texto. Então, aqui está em 32, vou colocar um 16. E vou colocar ali em negrito. Eu confirmo, e eu vejo a dimensão ou a nova dimensão. Achei que ficou um pouco pequeno, então eu volto. E eu vou colocar uma fonte de tamanho 22.
Então aqui basicamente a gente vai tentativa e erro até acertar então uma boa dimensão no tamanho da folha da nossa planta. Então vou entender assim que nesse tamanho aqui está uma boa qualidade. Eu vou salvar mais uma vez esses ajustes no layout. O próximo passo ele envolve fazer a inclusão aqui eu até vou renomear para imagem Landsat 8 somente. Vou inserir o norte do nosso mapa. Entre os nortes tem vários modelos. Vocês podem usar um norte mais artístico ou um norte mais técnico. Então eu sugiro em plantas de uso, cartas imagens, plantas topográficas, entre outras, sempre usar algum tipo de padrão de norte mais discreto. Então esse é o norte mais discreto, né? Esse já é um norte mais artístico. Então cada um escolhe um padrão de norte. Vou copiar ele e eu posiciono ele em algum ponto. Então, por enquanto, eu vou manter o norte nessa posição aqui. Depois disso, vamos inserir a escala numérica. A escala numérica, basicamente, ela representa o fator de redução. Deixa eu só voltar aqui e inserir um norte. E a gente vai pegar esse norte absoluto. Propriedades. A gente vai usar então o norte absoluto. Confirmo e eu confirmo. Ou seja, basicamente ele recompõe ou informa a escala numérica na nossa planta. Então, se eu for fazer um trabalho de ampliação e de redução de uma planta impressa, a escala numérica ela vai ser deformada. Logo na sequência, de novo inserir a escala gráfica, na opção Scale Bar. Aqui eu sempre uso uma escala dupla, e aqui nós entramos em propriedades na configuração da escala. Então vou colocar 3 divisões e 3 subdivisões, eu ajusto a unidade para quilômetros, eu mudo o label para km e eu executo ela. Ela vai ser posicionada num local, nesse ponto aqui, e que nós trabalhamos um pouco, né, os atributos ou a dimensão da escala. Só é interessante que o km ficou muito longe. Acho que é esse gap aqui, a gente pode reduzir para 5. Vamos ver se ele ajusta melhor. Ficou bem melhor agora com um gap de 5. Então são ajustes que nós fazemos em relação à escala gráfica. Eu geralmente posiciono a escala numérica um pouco acima da escala gráfica. E o norte eu posiciono por cima da escala. Além disso, a gente vai estar inserindo mais um conjunto de informações, o que inclui também a legenda. Só que antes disso, eu vou estar aqui ordenando drenagem propriedades. Na opção categorias, eu vou agrupar a drenagem por ordem. Então, marco a opção em Value Field para a ordem, desmarco essa opção aqui, a rampa, eu mantenho essa rampa padrão e adiciono todos os valores. Então, ele vai ranquear de 1 até o 9, no meu caso aqui. Eu reestabeleço mais uma vez a rampa de cores. Então, vai o 1, a cor de menor espessura, de menor importância em relação ao ordenamento, e o 9, que vai ser então a cor mais destacada para os principais cursos de água. Então a minha planta ela ficou assim desenhada. Se eu quiser tirar fora algum tipo de ordem da drenagem, eu teria que nessa etapa aqui, para deixar ela um pouco menos poluída, eu retiro a ordem 1, até vou fazer isso, aplico, para retirar um pouco essa quantidade, né, ou essa densidade da drenagem dentro
da bacia. Então eu fiz aqui uma simplificação dessa informação. Se eu dou um zoom aqui, ele já vai estar carregando a informação. Então eu volto, eu estou rolando com o scroll do mouse para fazer esses atributos de ampliação ou de redução. Inclusive, a gente poderia estar somente colocar uma espessura 3, deixar um pouco mais destacada a borda da bacia. Então eu vou manter a drenagem colocada dentro da bacia. Feito isso, eu vou na opção Inserir e eu vou inserir então a legenda do nosso mapa, na opção Legenda. Ele já carrega aqui as informações que eu estou visualizando, que é a drenagem, a bacia e a imagem Landsat 8. Eu só avanço uma vez. Ficou um pouco pesada aqui a operação, vou dar um voltar. Aqui na opção Wizard, a gente inclui mais um A para colocar o termo legenda em português. E de restante, a gente só vai avançar até concluir. Ele vai fazer uma construção da legenda nesse modelo aqui. A legenda ela ficou um pouco grande, porque ele puxou um texto muito grande aqui. Então aqui eu vou estar removendo, vou estar retirando o termo hidrográfica. Vamos ter somente Bacia do Rio Guaporé. Então o texto que está aqui colocado em Layers vai ser o texto que ele vai puxar para cá. Então ele traz a legenda, a drenagem. Aqui eu vou colocar F2 ordenamento. O limite da bacia e os atributos da composição da imagem, que eu vou colocar também 6, 5 e 4. E essas informações, como podem perceber, quando eu atualizo aqui em Layers, ele já atualiza à direita no campo correspondente. Então eu tenho a minha legenda. Então geralmente eu começo o meu layout abrindo a legenda aqui em cima. A gente pode colocar o norte nessa posição aqui, que eu comentei. Eu vou colocar a legenda no canto mais inferior do meu layout. E o norte vai muito do gosto de cada um. A gente pode manter ele ou aqui, a gente pode ampliar ele um pouco mais, em termos de tamanho. E também podemos, se for o caso, colocar o norte em algum canto aqui em cima da imagem. Só que nesse caso aí, a gente vai em Propriedades e nós precisamos fazer um preenchimento do fundo com uma cor branca, para deixar ele mais destacado na imagem. Então isso é feito na opção Frame, na opção Background. E aqui eu vou mostrar, então colocamos a cor White e confirmamos. Propriedades, inclusive incluindo um gap, que eu vou colocar um valor de 5 no X e no Y, para colocar, então, aumentar um pouco mais a borda ao redor das letras do meu norte. Eu ainda prefiro, como eu comentei há pouco, manter esse norte posicionado aqui, nessa parte em branco, próximo às informações da escala gráfica e numérica. Salve um ajuste. E agora eu vou mostrar então, a configuração da grade de coordenadas. Então isso a gente faz clicando sobre o nosso desenho, botão direito, Propriedades. E na opção Grids, nós incluímos uma nova grade. Então, nesse caso aqui, a gente pode inserir uma grade dividindo o nosso mapa em meridianos e paralelos, ou dividindo ele em valores UTM, então utilizando aqui as unidades do mapa. Eu prefiro o reticulado em UTM. Então, eu marquei a opção UTM, ele sugeriu um valor de 20.000 metros em X e em Y, e aqui eu sugiro manter sempre o mesmo valor nos dois eixos. Então, eu vou colocar 20.000 nos dois, no X e no Y. A gente avança, avança,
e finaliza. Ele faz um desenho, um primeiro desenho dessa grade, ou dessa grade de coordenadas. Ele trouxe, inclusive, o projetor sobre, deixa eu dar um zoom na nossa planta. Está um pouco pesado as ampliações, mas a gente consegue ver que está, vou pelo scroll mesmo, que ele colocou um monte de zeros depois da unidade, tracejou linhas contínuas e vou mostrar alguns ajustes nessa grade. Então selecione mais uma vez o desenho e agora a gente vai configurar essa grade em propriedades. Então primeiro, intervalos. Se ficou muito perto ou muito longe, a gente pode mudar o intervalo. No meu caso aqui, eu vou manter 20.000 metros como padrão. Então, seguindo, em System, a gente não muda nada. Na opção Lines, a gente pode manter as linhas, somente as edentações, ou não mostrar nada. Aqui eu vou colocar nenhuma opção. Na opção Labels, ele envolve o tamanho da fonte. E aqui eu já vi que a fonte ela ficou pequena. Então, nós precisamos aqui aumentar mais ainda a dimensão da fonte. Então, a fonte a gente define aqui. Então, vou colocar um tamanho de 12 pontos, levando em conta que é uma folha A3. A gente pode marcar, né, manter a grade nos 4 lados, ou somente a esquerda em cima ou a esquerda embaixo, né? E aí é muito gosto de cada um. E a opção Label Orientation envolve isso. Então, geralmente a gente mantém o label da esquerda e à direita com ele rotacionado, deixando ele vertical. Então, já está assim colocado. E na aba Additional Properties, a gente vai tirar esses 6 zeros depois da vírgula, manter somente números inteiros. Também demora um pouco para abrir essa opção das configurações ou das propriedades adicionais. Então, isso é feito na opção no formato do número. Então, aqui a gente coloca 0 em números depois das casas decimais. Ok? Ok? E por último, em eixos, aqui envolve, né, as edentações, que aqui estão para fora. Eu acho mais discreto quando elas estão para dentro. Então, vou usar a opção Inside. Confirmo, altero e eu vejo então as alterações da grade de coordenadas que eu acabei de posicionar. Então está assim colocado. Não ficou muito bem, não ficou muito bom aqui em cima, porque o último valor ficou muito deslocado para a esquerda. Então até vou mudar rapidamente em propriedades. Eu vou reduzir o intervalo para 15.000 nos dois eixos, no X e no Y. Ele vai acabar redesenhando a escala, melhor dizendo, essa grade de coordenadas. Então, nesse layout aqui, já está um pouco melhor do que estava na versão anterior. Vou dar aqui uma reposicionada. Eu posso clicar no mapa e deslocar ele mais à esquerda, afastando um pouco mais a legenda da área de desenho. Então, o layout ele está avançando. Está bem colocado. Vou salvar o layout. E eu quero incluir ainda aqui à direita uma informação que traga o estado do Rio Grande do Sul e no estado uma bacia hidrográfica, né, a qual essa está vinculada. Então seriam dois mapas gerais localizando a minha bacia hidrográfica. Para isso, eu vou na opção Inserir Data Frame. E aqui embaixo, então, ele cria uma nova data frame, que eu vou renomear para RS. E vou trazer ela aqui para fora, reduzindo o espaço disponível para fazer a inclusão dessa informação. Sobre ela, botão direito, e eu vou ativar ela. Na sequência, na opção dentro da bacia, eu vou estar abrindo aqui seção hidrografia. Eu vou puxar aqui a informação de bacia hidrográfica.
E ele vai trazer o universo das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Tá? Aqui é interessante que eu faça uma delimitação da bacia. No meu caso, ela está localizada na bacia Taquariantas. Para saber, eu venho aqui e adiciono agora na pasta bacia a minha bacia em Latilong. Eu carrego ela, vou pintar ela com uma cor mais destacada, vou colocar uma cor azul, representando então a cor de água. Vou colocar tanto no preenchimento quanto na cor a mesma cor. E aqui está então a minha bacia hidrográfica. Então ela compõe essa bacia aqui, que é a bacia do rio Taquariantas. Então, em bacia hidrográfica, eu vou na opção abrir tabela de atributos, e aqui eu vou procurar a bacia do rio Taquariantas, que é essa. Então, quando eu clico na linha, ela fica marcada, e eu vou em bacia hidrográfica, botão direito, dados, e eu vou exportar esses dados. Select Features, e vou salvar ela na pasta bacia, com o tipo SHP, que é um shape. Então aqui eu vou entrar na pasta bacia e vou mudar o nome então para bacia _TA, Taquariantas LL. Salvo e eu confirmo. E ele vai adicionar a bacia juntamente com as demais bacias. Vou clicar na opção Clear Selected, aqui no alto, ou mesmo aqui, para desmarcar as informações no nosso mapa. Então, eu vou criar mais uma data frame, Insert Data Frame. Ela veio também aqui embaixo, e mais uma vez eu posiciono ela aqui à direita, reduzindo ela. E eu vou também ativar ela, e vou renomear ela para área, colocar lá Taquari, Antas. Poderia também ser área de estudo. Então o que eu faço? Eu puxo para cá a bacia Taquariantas e puxo para baixo a bacia LL, que é a bacia por cima dela, a bacia do rio Guaporé. Está aqui colocada. Então, a bacia, eu vou fazer um padrão agora de cores. Eu vou colocar o conjunto de bacias do Rio Grande do Sul com uma cor mais clara, ou até sem preenchimento, colocando somente o contorno das bacias. Que eu só marquei a bacia errada, mas logo depois eu altero ela. Até pode ser colocado assim também. Queria mudar isso aqui. Então, a gente deveria renomear isso. Então aqui é bacia Taquariantas. E aqui é bacia do rio Guaporé. E aqui embaixo são bacias hidrográficas. E aqui eu vou fazer um outro preenchimento. Vou colocar um padrão. Então não está ruim esse padrão aí não. Poderia ser um azul mais fraquinho de repente. Bem suave. Vamos testar esses dois padrões. Acho que esse até estava melhor. Essa cor aqui. Então, feito isso. Aqui embaixo eu tenho a bacia. Até vou renomear ele. Remover ele. Porque daí eu posso puxar para baixo os nomes corretos. Bacia do rio Taquari. E por cima dele, a bacia do rio Guaporé. Feito isso, eu só vou incluir aqui na bacia do rio Guaporé agora um preenchimento preto. Espessura de 1 ponto.
E aqui eu tenho, a partir disso, então um mapa localizando no Rio Grande do Sul, aonde está a bacia hidrográfica principal, e aqui embaixo, né, uma localização da subbacia dentro da bacia principal do Rio Taquari. Eu posso reduzir ela até um pouco mais. E aí, para enquadrar ela, eu vou botão direito, Full Extend, botão direito, Full Extend. E assim eu posso fazer a inclusão de mais mapas de localização. As duas estão com o mesmo tamanho, estou colocando elas dessa forma. E eu vou incluir ainda, mais uma vez, para reforçar os aprendizados, eu vou incluir nesses dois mapas uma grade de coordenadas. Então, propriedades sobre o mapa, New Grid. Eu vou incluir agora uma grade, então, né, dividindo o mapa em meridianos e paralelos. Eu avanço e aqui ele define, então, as unidades das divisões. Ele sugeriu 1 grau, mas eu sei que 1 grau por estado vai ser muito perto. Então, eu vou colocar aqui 3 graus. Tá? Eu avanço, 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 até aplicar. Vejo que 3 graus está quase ainda muito perto. Então, eu vou testar 4 graus em intervalos, tanto no X quanto no Y. Em Hatching, a gente não muda nada. Na opção Lines, eu vou seguir o mesmo princípio. Não coloco linhas. Na opção Labels, eu vou colocar uma fonte de tamanho 10, igual ao anterior, que nós usamos no mapa principal, para manter uma uniformidade em relação aos tamanhos. Uma fonte 10. Dei um Enter sem querer. Tem que voltar mais uma vez nas propriedades da grade. Está um pouco pesado esse processamento. Na opção Label Orientation, de novo, Left e Right, a gente vai fazer a rotação desses textos. E na opção Additional Properties, a gente vai desmarcar os segundos e os minutos, né, se eles estiverem zerados em termos de valores. Né? Por exemplo, o padrão é 52 graus, 00 minutos, 00 segundos. Então, se eu desmarco essa opção, ele simplifica o visual no nosso mapa, que é o que eu quero fazer e mostrar aqui. Então, desmarca mostrar 0 segundos e aqui também. Confirmo. Na opção, aqui não vai nada. E na opção eixos, mais uma vez, marcamos a opção Inside. Confirmamos e vamos ver esses ajustes em relação ao mapa. Ficou bom, só faltou colocar um negrito nos labels. Negrito é aqui, no B. Então eu confirmo. Fiz o ajuste, vejo a posição, e o que eu posso fazer é abrir um pouco mais para cá, que vai deixar já mais uniforme esse ajuste, em termos de enquadramento. E vou fazer ainda a grade também da bacia do Rio Taquariantas. Propriedades, New Grid, avançar, e aqui eu vou colocar como uma distância, testar com 1 grau mesmo. Avanço, avanço, até finalizar ela. Aplico, vejo os atributos. Está bem colocado assim. Vou em propriedades e faço os mesmos ajustes para o estado. Então, properties. Intervalos mantenho em 1 grau. Lines, não vou colocar as linhas. Labels, vou colocar a fonte 12, negritada. Mudo os eixos verticais e eu retiro a opção Show Zeros e Show Minutos em relação aos valores da grade.
Sempre um pouco pesado essa operação de abrir o comando Additional Properties. Desmarco os dois, confirmo. E na opção Axis, altero os dois para Inside. Confirmo, aplico e vejo a minha fonte. Estou achando que aqui eu coloquei uma fonte 10. Então eu vou manter 10 aqui e vou reduzir essa para 10. Então são os detalhes que envolvem os acabamentos, o acabamento da planta. Labels também sempre é pesado que o ArcGIS ele carregue. Então 10 pontos em termos de tamanho. Confirmo, reduzo a minha planta. Se eu quiser mexer aqui, daqui antes me incomodou, eu posso tentar mudar o início da posição. Properties, mais uma vez aqui. Acho que é intervalos. E que nós definimos a origem do eixo Y. Então aqui eu vou colocar o eixo em menos, vou testar, em menos 33 graus. E vamos ver como ele se comporta em termos de encaixe. Ele já deslocou ela, então 1 grau para cima. Já ficou melhor encaixado do que estava antes. Vamos ver a planta inteira. Então, se entenderem que a planta ela está com uma boa qualidade visual, a gente salva ela e o próximo passo ele envolve exportar essa planta. Quero só fazer um ajuste ainda e colocar na bacia Taquariantas, no preenchimento, o mesmo padrão de azul de preenchimento. Então, os dois estão agora com o mesmo padrão de preenchimento. Salvo mais uma vez. E agora a gente vai exportar esse mapa na opção File Export Map, salvando ela para PDF. PDF, vou alterar a pasta para uma pasta local, para a pasta bacia, e vou reduzir a resolução para 200 dpi, que é uma resolução já muito boa. E aqui, vou salvar então com o nome Bacia Guaporé. Salvo. E está pronto o meu ajuste. E a planta 2 que eu vou gerar, eu quero gerar ela sem a imagem sem a imagem Landsat, e eu quero fazer a inclusão agora do mapa de uso do solo. Então aqui eu posso manter ligado ainda a drenagem, e eu quero estar mostrando a informação principal, ela vai envolver então o uso do solo da bacia. Então, nesse caso aí, a gente vai na opção Legenda, Propriedades, a gente remove a imagem Landsat, marco ela, desloco ela aqui e faço a inclusão do uso do solo. E ok, ele vai gerar então uma nova legenda para o nosso mapa. Ele acabou redistribuindo ela aqui dentro. Então, nesse caso aqui, se houver sobreposição, até não houve pelo que eu estou vendo aqui, eu até vou inverter aqui a ordem e deixar a bacia mais em cima, para separar aqui em relação ao uso do solo. Então, no alto eu tenho a bacia, a drenagem com as suas ordens, e aqui embaixo a legenda do uso do solo. Eu posso fazer uma outra separação, que é o seguinte: eu posso vir aqui, botão direito, e eu posso converter a legenda para um gráfico. Eu já converti, e aí eu posso pegar esse uso que está aqui colocado, ele quebrou num gráfico, e eu posso tirar do grupo, e aí sim eu posso pegar o uso do solo, ou as classes de uso, ou as cores de uso, e trazer ela para cá.
colocando ela dentro da minha área de desenho. E aqui, como eu fragmentei o grupo, eu posso dar um Ctrl C e um Ctrl V, trazendo a legenda para cá, que eu posso inclusive vir e renomear a legenda para uso do solo. Ok. E aqui, o que eu tirei do grupo, eu volto agora a agrupar num grupo único. Tá? Vou só dar uma reposicionada aqui em relação à legenda. Então eu tenho parte aqui, também vou marcar, botão direito, Group. Eu agrupei elas num único grupo. Só que agora, se eu for mexer naquelas opções de antes da legenda, como eu converti para gráfico, eu não consigo mais fazer ajustes manuais da legenda. Né? Ela está agora como um gráfico, simplesmente. Então, seguindo, eu tenho duas legendas do uso e aqui da drenagem. E aqui embaixo eu tenho as informações localizando o meu mapa de uso. Norte, escala numérica e a escala gráfica. Posso inserir ainda mais uma informação interessante que na outra eu deixei de fora. Eu vou salvar com outro nome, File Save As, com o nome Uso Final, Bacia Guaporé. Na opção Inserir, eu vou incluir ainda um texto dinâmico que define o autor da planta. Ele vai criar um texto que ele vai largar em algum ponto dentro do mapa, que eu acabei não vendo onde ele foi parar, talvez mais em cima. Vamos tentar passar o mouse por cima e ver onde ele foi inserido. Não estou localizando, nem aqui. Inserir de novo. A princípio não está inserindo. Então vou pegar aqui um outro texto, eu vou tirar do grupo aqui em cima, pegar esse texto aqui da legenda, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui a autoria. Propriedades, e a gente pode colocar aqui responsável técnico, na mesma linha, ou embaixo, Rafael Rodrigo Eckart, e outros autores que sejam responsáveis pela planta. Se você não for o responsável técnico, você pode colocar também o termo elaboração. Então eu confirmo, vou incluir junto aqui esse termo, só achei muito grande essa fonte aqui, então vou reduzir ela, vou tirar o negrito, colocar uma fonte mais reduzida, uma fonte em torno de 12 ou 14. Eu acho que 12 é o ideal. 12 sem negrito. Vai ficar mais discreta essa informação. Que também eu acho que deveria vir mais aqui embaixo. Vou deixá-la, eu vou deslocar aqui a ordem, pelo menos. Subir um pouco e vou incluir ela aqui no meio, acima do norte. Inserir. Vou agrupar mais uma vez esses campos da legenda. Vou dar uma deslocada mais para cima. E uma informação que os autores colocam com alguma frequência, dá um salvar, é na opção Inserir, em textos dinâmicos, é nós incluirmos ainda o sistema de coordenadas. Aí tem um detalhe importante. Ele trouxe aqui o sistema em sirgas. Só que isso aqui é a nossa frame ativada. Então eu vou eliminar ele, porque eu quero, ou vou querer, a data frame. Ah, aqui está o autor, que antes eu não localizei. E mais um aqui embaixo. Eu vou inserir, então como eu estava comentando,
eu quero o sistema de coordenadas da planta principal, que é essa. Então aqui em Layers, eu vou chamar de F2 de uso, botão direito, eu vou ativar ela mais uma vez. E aí sim, eu volto um pouco mais e eu vou inserir, então na opção de textos dinâmicos, o sistema de coordenadas. Ele vai trazer um texto maior, ele trouxe bem para a direita aqui, e eu vou inserir ela mais nesse canto inferior da minha planta. Como é um espaço em branco, então ele traz que o sistema de coordenadas é Sirgas 2000, zona 22S, projeção é transverso de Mercator, datum Sirgas 2000 e os eixos de origem do sistema de coordenadas do sistema UTM e unidades métricas. Então eu inseri também essa informação aqui e nós podemos incluir mais um conjunto de outras informações, incluindo o logotipo da nossa empresa, da nossa corporação. Tá? Então, para inserir um logotipo da empresa, a gente vem na opção Inserir, na opção Picture. Tá? A imagem salva previamente, então, em algum endereço. Eu vou mostrar ainda essa inclusão do logotipo. Então, eu vou abrir um navegador e vou abrir o logotipo da Universidade do Vale do Taquari. Então, buscar o logotipo Univates. Eu vou na aba Imagens. Tem um conjunto de logotipos. Então, tem esse padrão aqui e esse padrão aqui. Vamos ver aonde eu vou incluir ela. Tá? Eu vou pegar esse padrão mais quadrado. Pego ela, clico na imagem. Ele vai abrir o portal dos logotipos e vou fazer o download desse logotipo aqui. Ele abriu aqui, botão direito, salvar imagem como, e vou salvar ela na pasta de trabalho, então na pasta bacia. Eu vou chamar ela então de... Só ver um detalhe aqui em relação ao formato, inserir Picture, se ele suporta o PNG. A princípio ele suporta. Então vou salvar ele no padrão original. Vou chamar ele então de Univates. Vou salvar esse logotipo. Vou no ArcGIS. Inserir Picture. Vou na pasta bacia. Inserir. E vou escolher um local de inclusão da logomarca da empresa. Então, nesse caso aqui, em relação à logomarca, eu vou puxar a legenda um pouco mais para baixo, para essa posição central, para deixar um espaço, então, na parte de cima, onde eu vou incluir o logotipo da minha corporação, da minha empresa. Fiz a inclusão, vou colocar um pouco mais para a direita a minha legenda. Dou uma analisada geral e faltou mudar nessa planta aqui, então o título da nossa planta. Propriedades. Então, esse mapa aqui representa o uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do Rio Guaporé. Confirmo. Fiz a alteração do título da minha imagem. E o passo final, ele vai envolver, mais uma vez, nós fazermos a plotagem da planta, salvar e exportarmos ela no formato PDF. Então, mais uma vez, na opção exportar como um PDF, 200 dpi com o nome uso bacia Rio Guaporé. Salvo. E dessa forma aqui, então nós concluímos essa videoaula envolvendo a composição de um layout de impressão, incorporando título,
o norte, escala numérica e escala gráfica, grade de coordenadas e ainda mapas de localização, né, mostrando a nossa área dentro de um contexto estadual, regional e de bacias hidrográficas.